Um conjunto é uma coleção de objetos matemáticos. Esses objetos, eles são chamados de elementos. E a relação fundamental entre objeto e conjunto, ou elemento e conjunto, é a relação de pertinência. Ela diz que, dado um elemento A qualquer e um elemento X qualquer, a gente tem duas possibilidades. Ou X pertence a A, X é um elemento do conjunto A, ou X não pertence a A, ou seja, X não faz parte de A, X não é um elemento de A. E como é que a gente define esse conjunto A? A gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente pode listar os elementos do conjunto termo a termo, ou a gente pode descrever os elementos desse conjunto usando uma propriedade que é verdadeira para todos esses elementos. Então, eu poderia definir o conjunto A como sendo o conjunto formado pelos elementos x1, x2, x3, né, até xn. Essa forma só é útil realmente em conjuntos pequenos ou conjuntos simples. Conjuntos mais complicados, maiores, é muito inviável escrever desse jeito. Então a gente pode usar de dois conceitos. Primeiro, eu vou usar da relação de pertinência para dizer de um elemento x que pertence a um conjunto E de elementar. É um conjunto que vem antes desse que eu estou definindo agora. Então é um elemento x pertencente a esse conjunto elementar tal que a propriedade Q de x seja válida. E essa propriedade pode ser qualquer coisa que seja ali útil a você. Pode ser que x é igual a 2 vezes n, x seria um número par. Pode ser que x é igual a 2n mais 1, seria um número ímpar. Pode ser que x é maior ou igual a raiz quadrada de 7, também uma propriedade. Essa propriedade Q pode ser qualquer coisa. Se eu tiver um elemento A, cujo elemento é igual a um x que pertence a qualquer conjunto, vou chamar de E de novo, tal que x seja diferente de x. Bom, não existe um número desse, correto? Não existe um número que seja diferente dele próprio. Então não existe elementos nesse conjunto, é um conjunto vazio, um conjunto nulo. E a gente pode representar usando as chaves sem nada dentro, ou a notação mais utilizada é usando um tracinho, uma bolinha cortada com um tracinho. É diferente você dizer de zero, você dizer que A é igual a zero. Não faz muito sentido porque A não é um número, A é um conjunto. Então dizer que A é igual a zero não é dizer que A é um conjunto nulo. Dizer que A é um conjunto nulo, você tem que especificar usando esse símbolozinho aqui. A gente tem uma outra relação agora entre conjuntos, que é a relação inclusiva. Bom, a relação inclusiva me diz que, dado dois conjuntos, vou chamar aqui de A e de B, então meu conjunto A e meu conjunto B, se todo elemento de A for também um elemento de B, então quer dizer que A está dentro de B. A está contido em B. Então, em símbolo, a gente pode escrever: se x pertencer a A implicar que x pertence a B, e isso para qualquer x que pertença a A, isso implica que A está contido em B. E se você inverter os conjuntos também vale. Então, se x pertencer a B implica que x pertence a A, e isso para qualquer x que pertence a B, então B está contido em A. Então, se você quiser provar que um conjunto está contido no outro, você tem que provar que, seja qual for o elemento desse primeiro conjunto, ele também vai estar no segundo. Mas se você quiser fazer o contrário, provar que um elemento não está no outro, para isso você só precisa achar um elemento que não esteja no outro. Então, vamos dizer que eu ache qualquer elemento que não pertence a B, mas que pertence a A. Isso já prova que A não está contido em B, porque tem um elemento e é só isso que precisa para A não estar contido em B. Isso nos leva a declarar que o conjunto vazio está contido em X para qualquer conjunto X. E por que é isso? Bom, caso contrário, caso isso aqui fosse falso, deveria existir um elemento no conjunto vazio que não pertença ao conjunto X. Mas não existem elementos no conjunto vazio. Então, meio que por falta de opção, a gente é obrigado a dizer que o conjunto vazio ele está contido em qualquer outro conjunto que seja.
Falando um pouco mais sobre a relação inclusiva, agora vamos ver as propriedades que são válidas nessa relação. Primeira de todas, a gente tem a reflexiva, que diz que um conjunto está sempre contido nele mesmo. Isso é óbvio porque qualquer elemento de A sempre vai ser também elemento de A. 2, a gente tem a antissimétrica. Diz que se A está contido em B e B está contido em A, isso implica que A é igual a B. E a volta também vale, né? Isso aqui é uma se e somente se. A é igual a B, se e somente se eles estiverem contidos um no outro. Isso é muito importante. É desse jeito que você prova que um conjunto é igual ao outro. A gente vai usar isso daqui a pouco. Terceira propriedade é a transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, isso implica que A está contido em C. Se a gente pegar o conjunto A, por exemplo, e dizer que ele é formado pelo elemento 1, 2 e 3, a gente consegue fazer o conjunto P de A, chamado de conjunto das partes de A. Isso daqui é um conjunto de conjuntos, que é formado por todos os subconjuntos de A. Então, o primeiro deles vai ser o vazio, já que ele está sempre contido em qualquer conjunto. Depois, a gente vai ter o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 1, 2, 1, 3, o elemento 2, 3 e não coube aqui, deixa eu fazer o seguinte com você. E finalmente o último elemento, o próprio A, porque todo conjunto está contido em si próprio. Foi a propriedade que a gente acabou de ver. E mesmo que o conjunto que a gente esteja pegando, o conjunto das partes, seja vazio, o conjunto das partes nunca vai ser vazio, porque sempre tem pelo menos um elemento, sempre vai ter o vazio e o próprio conjunto, né? Agora a gente pode começar a falar das operações envolvendo conjuntos. A primeira é a reunião. Então, a reunião B, ou pode ser também união, né? Esse símbolozinho de um U para cima, é igual ao que? A X, tal que X pertença a A ou X pertença a B. E esse ou é um ou inclusivo. Então, a gente tem três opções aqui. Ou X pertence exclusivamente a A, ou X pertence exclusivamente a B, ou X pertence a A e X pertence a B, a B ao mesmo tempo. Não é um ou exclusivo, não é um ou outro. Pode ser os dois também. A segunda operação é a de interseção. Então, a interseção B é igual a X, tal que X pertença a A e X pertença a B. Esse daqui, então, X tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. A gente só tem uma possibilidade de X, né? O X tem que pertencer tanto para um conjunto quanto para o outro. Uma interpretação muito útil e muito famosa dos conjuntos é desenhá-los. Então, a gente pode desenhar aqui, por exemplo, o conjunto A, vou fazer um pouquinho maior, o conjunto A, o conjunto B, e desenhar o quê? A reunião de A com B. Que é basicamente isso aqui tudo. Todo mundo faz parte da reunião. Porque a gente pode ter todos os elementos que pertencem exclusivamente a A, todos os elementos que pertencem exclusivamente a B e todos os elementos que pertencem tanto a A quanto a B, esse meiuca aquizinho. Já a outra operação, a de interseção, então aqui A e B, os elementos que vão fazer parte de A interseção B são só os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Então, é só essa parte aqui do meio, né?
Você percebe que esses são os únicos elementos que estão tanto no A quanto no conjunto B. Então, dados esses dois conjuntos A e B, vamos determinar a reunião B e a interseção B. Então, a gente sabe que a reunião B é igual ao quê? Todos os elementos que pertencem a A, pertencem a B e pertencem a A e B ao mesmo tempo. Então, todos os naturais menores ou igual a 10, todos os naturais maiores do que 5. Então, a gente tem todos os números naturais. Então, A união B é simplesmente os números naturais. Agora, a interseção B, a gente tem que ver os elementos que estão tanto no A quanto no B. Como o A só vai até 10 e o B começa excluindo, mas a partir do 5, a gente tem que o quê? Que a interseção B é igual a x natural, tal que eu vou escrever 6 é menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Então, se a gente expandir, a gente tem 6, 7, 8, 9 e 10. Então, dados conjuntos agora A de todos os naturais maior do que 2 e B todos os naturais menores do que 3, vamos determinar de novo a reunião B e posteriormente a interseção B. Começando por A reunião B, a gente tem a reunião de todos os números maiores do que 2 e todos os números menores do que 3. Então a gente tem todos os números naturais novamente. Já a interseção B, isso daqui é igual ao conjunto nulo. Porque não existe número natural que satisfaça essa propriedade aqui, que seja maior do que 2 e menor do que 3 ao mesmo tempo, nos números naturais. Isso não existe. A esses conjuntos, a gente dá o nome de disjuntos. São conjuntos disjuntos. Terceira operação é a diferença. A gente simboliza assim, A menos B é igual ao conjunto X, tal que X pertença a A e X não pertence a B. E do mesmo modo, B menos A é igual ao conjunto de elementos X, tal que X não pertença a A e X pertença a B. Então, se a gente desenhar aqui A e B, os elementos que fazem parte da diferença de A e B, né, de A menos B, são todos os elementos que estão deste lado aqui, que são estritamente pertencentes a A, exclusivamente de A, né? São todos esses elementos aqui. Não entra a interseção. E os elementos que fazem parte de B menos A são todos os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A. Então, são os elementos exclusivamente de B, esses daqui que eu estou pintando. Uma observação muito importante em relação à diferença de dois conjuntos é que se B estiver contido em A, isto é, B for um subconjunto de A, isso implica que a diferença A menos B é igual ao complementar de B em relação a A. O que isso quer dizer? Todo elemento de B vai ser todo elemento que não está em B, mas que está em A, porque A ele está sobre B. Por exemplo, se eu desenhar isso aqui vai ficar bem claro. Aqui a gente tem o elemento A e aqui dentro, contido em A, a gente tem o elemento B. Conjunto, perdão. Se B está contido em A, vão ser esses elementos aqui. Os elementos que estão por fora de B. E isso a gente chama do complementar de B, porque o complementar de B mais B vai dar o conjunto que contém B. Quando o conjunto maior é os números reais, a gente omite o em relação a, né? Aqui a gente tem o complementar de B em relação a A. Quando é os números reais, seria só o complementar de B. Dado um elemento x qualquer, se x pertence ao complementar de A, isso é somente porque, né, se e somente se x não pertencer a A. Isso é bem óbvio, isso é meio que a definição do complementar. Isso é bem importante para as propriedades que vêm a seguir. Primeira propriedade é que o complementar do complementar
é igual ao próprio conjunto. Para você provar essa primeira, é só você usar essa relação aqui de cima. Se x pertence ao complementar do complementar, isso implica, né, que x não pertence ao complementar. Se x não pertence ao complementar, x definitivamente pertence ao conjunto original. Isso implica que o complementar do complementar é o próprio conjunto. 2. Se A estiver contido em B, isso implica que o complementar de B está contido no complementar de A. Se a gente tomar essa suposição de que A está contido em B e pegar um elemento x que pertença ao complementar de B, isso implica, como ele pertence ao complementar, que x não pertence ao próprio conjunto B. Como A está contido em B, certamente x também não está contido em A, o que implica que x pertence ao complementar de A. A gente acabou de provar que se x pertence ao complementar de B, ele também pertence ao complementar de A. Então, o que a gente provou foi exatamente que o complementar de B está contido no complementar de A. A terceira propriedade é que se A for igual ao conjunto nulo, isso implica que A complementar é igual a um conjunto fundamental, conjunto elementar E. Porque se A é igual ao conjunto nulo, então x não pertence a A, qualquer x. Isso implica que o quê? Que x não pode pertencer a A. Se ele não pode pertencer a A, quer dizer que ele tem que pertencer ao complementar de A. Quarta, a gente tem que o complementar da reunião é igual à interseção dos complementares. Aqui a gente também tem que provar aquela ida e aquela volta. É um pouquinho mais trabalhosa, mas vamos lá. Se a gente pegar um x que pertença ao complementar da união, isso quer dizer que x não pode pertencer à reunião padrão, né? X não pode pertencer a essa reunião. Nesse caso aqui, para x não pertencer à reunião, ele não pode pertencer de nenhum dos dois. Porque se ele estiver no A, se ele estiver só no A, ele vai estar na reunião. Se ele estiver só no B, ele também vai estar na reunião. Então ele não pode estar em nenhum dos dois. Então x não pertence a A e x não pertence a B. Como x não pertence a nenhum dos dois, isso implica que x pertence ao complementar de A, interseção com complementar de B. Agora volta, né? Se x pertence à interseção dos complementares, isso implica que x pertence ao complementar de A e x pertence ao complementar de B ao mesmo tempo. Isso significa que x não pertence a A e x não pertence a B. Se x não pertence a nenhum dos dois ao mesmo tempo, se ele não está em nenhum dos dois, então é impossível dele estar na reunião. Se ele não está na reunião, quer dizer que ele está no complementar dessa mesma reunião. A quinta propriedade diz que a interseção B, o complementar, né, de A interseção B, é igual ao complementar de A união com o complementar de B. Ou seja, o complementar da interseção é igual à união dos complementares. Essa demonstração é muito parecida com a anterior, então eu vou deixar essa daqui de sugestão para você fazer aí em casa. É importante a gente ver as propriedades dessas duas operações, começando com a reunião. A primeira propriedade é que a reunião, o conjunto nulo, é o próprio conjunto A. A segunda propriedade é que a reunião de A com ele mesmo é igual a A. Essa daqui também é trivial. 3, a gente tem que a reunião B é igual a B reunião A. Como é que você prova isso daqui? Você mostra que a reunião B está contido em B reunião A e que a volta também vale. B reunião A está contido em A reunião B. Para a gente fazer isso,
a gente tem que pegar um elemento. Então, seja esse x que pertence a A reunião B. Se x pertence a A reunião B, isso implica que x pertence a A ou x pertence a B. Se x pertence a B, então é óbvio que x vai pertencer a B reunião A também. Propriedade número 4 é que A união B união C é igual a A união B união C. Sendo feito isso daqui primeiro, em vez de ser feito isso daqui primeiro. É basicamente a associativa da reunião. Também, se você quiser provar, mesmo esquema para você provar essas relações aqui de reunião e de interseção, é basicamente um jogo de conectivos. Você saber usar bem o e e o ou e perceber se esse está contido naquele, então implica naquilo outro. Não é um bicho muito de 7 cabeças não, é bem tranquilinho. 5, a gente tem que A reunião B é igual a A se e somente se B estiver contido em A. Por quê que essa daqui é verdade? Essa também vem bem diretamente. Se B está contido em A, todo elemento de B também faz parte de A. Então é quase como a segunda propriedade, sendo que você não está fazendo A reunião A. Está fazendo A reunião com um subconjunto de A, que também vai dar a mesma coisa, vai dar sempre A. A sexta propriedade é que se A está contido em B e A' está contido em B', isso implica que A união A' está contido em B união B'. Propriedade número 7, A união B interseção C é igual a A união B interseção com A união C. Essa daqui é meio que uma distributiva da reunião. Se você tem a reunião sobre uma interseção, você consegue fazer a interseção das reuniões. Primeiro vamos provar que A união B interseção C está contido em A união B interseção com A união C. Para a gente fazer isso, vamos escolher aqui um elemento x que pertença a minha primeira expressão. Então, x pertence a A união B interseção C. Isso aqui implica que x pertence a A ou x pertence a B interseção C. Eu vou chamar esse primeiro aqui de x pertence a A de 1. E esse segundo aqui, x pertence a B interseção C, de 2. Se a gente analisar 1, partindo, né, dessa condição 1, x pertencer a A, fica óbvio que x também pertence a A união B. Porque é impossível ele estar em A e não estar na união de A com alguma coisa. E, por causa disso, ele também tem que estar em A união C. E como ele está nos dois ao mesmo tempo, isso implica que x está em A união B interseção com A união C. Agora, se a gente analisar o segundo caso, onde x pertence a B interseção C, se ele pertence a B e a C ao mesmo tempo, é impossível ele não estar na união de B com alguma coisa. E essa minha coisa vai ser A. Então, x pertence também a B, a união B, ou B união A. E ele também, logicamente, vai pertencer à união de C com qualquer outra coisa. Então, x também pertence a A união C, implicando que x pertence a A união B interseção com A união C. Exatamente a mesma coisa. Provando agora a volta, provando que A união B interseção com A união C está contido em A união B interseção C, a gente tem que pegar um elemento x que pertença a união B interseção com A
união C, e provar que ele pertence ao outro. Isso implica que X pertence à união B e X pertence ao mesmo tempo à união C, né? Isso que é a interseção. Daqui a gente tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, que eu vou chamar de 1, é se X não pertencer a A. Se X não pertencer a A, isso implica que X deve pertencer a B e a C ao mesmo tempo, para ele estar na interseção daquelas duas uniões que eu tenho ali em cima. Então, isso me diz que X ele tem que estar na interseção de B com C. E isso aqui implica, logicamente, que X também vai estar na reunião dessa interseção com qualquer outra coisa. Então, também vai estar em A união B interseção C, que é o que eu queria provar. Eu vou ter que criar uma nova página aqui, mas vamos para a segunda, né? O segundo caso é onde X pertence a A. E se X pertence a A, fica evidente que X também vai pertencer a A reunião B união C, porque ele vai pertencer a A com qualquer coisa, na verdade, né? Então, essa é a demonstração dessa propriedade. Nós também temos mais 7 propriedades bem parecidas, mas também importantes, da interseção. A primeira dela, sendo que a interseção com o conjunto vazio é igual ao conjunto vazio, que é diferente da união, né? A união vazio é igual a interseção vazio é igual a vazio, porque a gente quer um elemento que esteja tanto no A quanto no vazio, sendo que não existe elemento no conjunto vazio. A interseção A é igual a A. Essa daqui também é evidente. 3. A interseção B é igual a B interseção A. 4. A interseção B interseção C é igual que a interseção B interseção C, entre parênteses aqui, simbolizando que essa parte vai ser feita primeiro, tanto faz, essa é a associativa. A número 5 diz que a interseção B é igual a A se e somente se A estiver contido em B. A 6 diz que se A está contido em B e A' está contido em B', isso implica que a interseção A' está contido em B interseção B'. A sétima também é parecida com uma distributiva, diz que a interseção B união C é igual a interseção B união com B interseção com A, perdão, interseção C. A interseção sobre a união é igual à união das interseções. A demonstração de todas essas propriedades aqui vão ficar a cargo do espectador, não são coisas difíceis de demonstrar, baseado no exemplo que eu dei. Deve ficar bem claro como fazer essas coisas aqui, como prosseguir. A outra operação que a gente tem nos conjuntos é a do produto cartesiano. Antes de falar de fato sobre o produto cartesiano, eu preciso da ideia aqui de par ordenado. Então, dados dois elementos, dois objetos A e B, a gente escreve o par ordenado AB desse jeito, A, B, onde a primeira coordenada é igual a A e a segunda coordenada é igual a B. A gente tem aqui dois pares ordenados, AB e A', B' são iguais, ou seja, AB é igual a B', se e somente se A for igual a A' e B for igual a B'. E agora, de fato, o produto cartesiano, a gente representa por esse xzinho aqui, essa cruz, que o produto cartesiano de A por B é igual ao par ordenado AB, tal que o elemento A pertence ao conjunto A e o elemento B pertence ao conjunto B. A gente pode representar isso aqui num plano cartesiano, onde a gente tem a abscissa A, ordenada B, e o ponto, né, o par ordenado
AB está aqui situado nesse plano A por B. Quando você tem B igual a A, aí você tem o produto cartesiano de A por A igual a A ao quadrado, A2. Isso aqui vai ser muito importante mais para frente quando a gente estudar o R2, que é o plano real, onde acontecem a geometria analítica, a geometria euclidiana, os números complexos, todos eles acontecem no A2, no R2, né? E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero que você tenha curtido a aula. Faça bastante exemplos, treine bastante. Esse material aqui foi tirado do curso de análise volume 1, o livro vermelhinho do Elon. Então, tem alguns exemplos lá que eu não citei aqui. Fique à vontade para pesquisar o livro aí na internet e comprar ou ler online. E, cara, bons estudos. Valeu!